Bom, eu já estou de máscara porque eu estou indo para o nosso bate-papo do dia e você sabia que tem protocolo de higiene para manter a saúde bucal em época de pandemia? Você está negligenciando esses cuidados porque está usando a máscara? Para falar sobre isso, a gente conversa então com o cirurgião dentista Carlos Bandeira Júnior, a quem eu já agradeço a participação, a presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, primeiro começando a falar sobre essa questão do uso da máscara, né? Isso, de um certo modo, faz com que a população deixe de ter os cuidados corretos com a saúde bucal? Historicamente, a higiene bucal, ela, às vezes, até pelo próprio cirurgião dentista, não é priorizada, ou seja, a parte preventiva, né, de indicar aos pacientes qual a melhor técnica, a melhor escova, como que é o uso do fio dental. Ou seja, com isso, né, muitas pessoas acabam deixando no segundo plano essa higiene ou realizando 1, 2 vezes por dia, o que não é suficiente. E nessa época da pandemia, não é, a máscara realmente esconde o sorriso, não é? Mas nós devemos implementar neste momento um rigor maior com a higienização e cabe a nós, cirurgiões dentistas, divulgar qual é a importância desse protocolo, que eu chamo de um protocolo rígido, para que, além de preservar a questão das estruturas dentais, gengiva, também evitar a disseminação do coronavírus. Eu estou vendo que o senhor trouxe aqui algumas coisas para a gente poder fazer uma demonstração para os nossos telespectadores. Por onde que começa, então, essa saúde bucal, esse protocolo? A gente pode começar, então, pela escova de dente, pela escovação dos dentes, então, que tem que ser a primeira coisa a ser dita? Isso, nós estabelecemos 4 passos, né? Eu quero primeiro falar que isso é pesquisa científica, já tem vários anos de evidências, né? Comprovado pelas comunidades científicas, e o primeiro passo que você deve ter é justamente o uso do fio dental e uma questão importante, que às vezes todos não estão acostumados, que é a escova interdental. Essa escova interdental, ela é indicada depois que você... ali para essa câmera aqui? Pode sim, depois que você passar o fio dental, nos dentes posteriores, ou seja, atrás dos caninos ali da presa, essa escova, ela tem uma complementação do fio dental, porque o fio dental nos dentes posteriores, ele vai ter uma função de retirar resíduos. E tem jeito da gente explicar aí, aqui a gente está tendo no vídeo, então, a aplicação do fio dental, né, por um dente, por uma boca, entre aspas, que não tem o aparelho, a boca normal, que a terminologia correta não é essa, né, e a pessoa que faz o uso do aparelho ortodôntico. Então, usar o fio dental é imprescindível. É imprescindível, porque através do fio dental é a única maneira de você remover as placas entre os dentes, que nós chamamos de superfícies interproximais. E nos posteriores, nós temos a escova interdental, que é essa que eu ainda há pouco mostrei para vocês. E além disso, para quem usa aparelho, muito importante a sua colocação, nós temos também algumas escovinhas com cabo que facilitam essa higienização, né? Eu estou mostrando aqui na tela, e essa escova, ela é muito importante porque o aparelho ortodôntico, ele acumula mais resíduos do que as pessoas que não usam. Então, é fundamental, nesse momento, uma higiene meticulosa, detalhada. Tem que gastar tempo frente ao espelho. Então, o primeiro passo seria o uso do fio dental e da escova interdental. E o segundo passo é a escovação dos dentes. O senhor estava me falando sobre a escova, que nesse momento é muito importante a gente não usar aquelas escovas que têm as cerdas coloridas e usar as de cerda transparente ou branca. Por quê? Isso mesmo, porque a escova de cerda transparente ou branca, nesse momento, ela indica a presença de sangramento ou de uma quantidade muito grande de placas. Então, ela deve ter, na sua estrutura, pode ter uma faixa, né, colorida, e a outra tem que ser clara, para você evidenciar que haja a presença de sangramento ou mesmo a placa bacteriana. Por quê? A placa bacteriana, ela vai provavelmente penetrar na corrente sanguínea quando tem sangramentos e pode provocar o que nós chamamos de pneumonias por aspiração. Imagina se o vírus está nessa placa, nesse momento, Covid-19, aí ele vai
entrar na corrente sanguínea e se alojar no pulmão, causando grave quadro de pneumonia. Então, o segundo passo é essa escovação com escova transparente. O uso do creme dental, ele deve ser individual, a pessoa não pode emprestar, mesmo que seja entre marido ou mulher, né, ou filhos, filhas, emprestar o creme dental para que outro utilize. Por quê? Então, na casa, contágio. o ideal, se eu tenho 5 pessoas na casa, o ideal é que hajam, então, além das 5 escovas, cada um ter a sua própria escova, cada um ter o seu próprio tubo de creme dental. Exatamente, é individual, certo? Então, é muito importante e que você também higienize a sua escova, que deve ser individual, essa escova, correto? Você lavar bem a água corrente e, posteriormente, em um copo descartável, você colocar uma solução que pode ser de clorexidina a 0,12%. Você vai deixar a cabeça da escova mergulhada nessa solução, fazendo com que... Igual a gente está mostrando aqui no telão, né? Então, a gente tem a imagem aí para colocar... E tem outras substâncias aí também, que a gente está citando, o cloreto, né? Mas é mais fácil você hoje encontrar clorexidina e deixar a sua escova por um período aí de 20, 30 minutos, para que não ocorra a reinfecção, recontágio, né? Vamos dizer assim. E as escovas, posteriormente, devem ser armazenadas também individualmente ou em locais separados com os portas-escovas individuais. Nada de colocar num copinho e deixar lá destampada. Ela tem que ter uma proteção. Tem que ter uma proteção e separadas. Não pode ter aquele porta-escova que nós observamos em algumas residências coletivas, onde está a escova de todo mundo enfileirada ali, aí você fecha, um que tiver, né, um vírus ou uma bactéria que é contagiosa. Eu gostaria de salientar que a cárie, a doença periodontal da gengiva, são doenças infecto-contagiosas, são transmissíveis. O terceiro passo, rapidamente, depois que você passou o fio, a escova interdental, escovou, você tem que também higienizar o dorso da língua. O que é o dorso da língua? Aquela parte mais atrás, próxima à garganta. Pode ser com a própria escova, algumas têm aqui, apesar dessa cerda ser escura, né? Nós temos aqui no dorso da escova, onde eu estou passando aqui a mão, o dedo, a possibilidade de você levar na língua e praticar movimentos suaves, raspando ali aquela língua e tirando placa bacteriana, que muitas vezes chama de saburro, né? Uma massa saburrosa, e aí você tem a possibilidade também de eliminar mais placa bacteriana. Doutor, para a gente caminhar para o encerramento aqui da nossa entrevista, queria falar rapidamente sobre esses cuidados, claro, eles se replicam também às crianças, né, que a gente sabe que tem ali uma certa dificuldade de manter essa higiene toda, mas todo esse processo aí se replica também às crianças, correto? Correto. E queria falar também sobre quem faz, vou legislar em causa própria agora, eu sou cafezeira. E eu tenho notado, né, fugindo um pouco dessa questão da pandemia, né, que os dentes se tornam mais amarelados. E a gente estava conversando antes da entrevista começar, que isso não é um efeito só do café, e de todo e qualquer tipo de substância que contenha pigmento? Isso, que contém pigmentos, corantes, como por exemplo, extrato de tomate ou esses molhos vermelhos. Isso aí tudo faz com que manche os dentes. O que nós podemos... de uva. Suco de uva, suco de uva não, vinho. os industrializados, sucos industrializados em geral, Isso. vinho, chocolate. Chocolate. Então, o que nós recomendamos é logo após a ingestão desses alimentos, dessas bebidas, você higienizar os dentes meticulosamente, né, com escova, creme dental, para evitar que eles fiquem impregnados. E, lógico, se você tiver a placa bacteriana, consequentemente, eles ficam ali naquele resíduo de placa e aí mancham mais ainda. Por isso é importante o quarto passo, rapidamente, que é a utilização dos enxaguantes bucais, que contém clorexidina a 0,12%. Então, você, depois de fazer tudo aquilo que eu já disse anteriormente, você deve procurar, nesse momento, usar pelo menos 2 vezes por dia um enxaguante bucal que tem essa substância comprovadamente bactericida e antiviral, que é a clorexidina 0,12%. Para a gente fazer um rápido resumo aqui, que eu sei que eu já estourei o tempo, então em todas as refeições fazer todos esses protocolos, fio dental, escova, enxaguante bucal. Se eu estiver na rua,
tem que dar um jeito, levar um porta-escova na bolsa e tal, para poder fazer essa higiene o máximo de vezes, ou sempre que comer, é isso? O ideal é sempre que comer, pelo menos 3 vezes ao dia, você deve realizar esse passo a passo que eu citei aqui, para que você tenha possibilidade. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia é o recomendável. Tá certo. Eu agradeço, então, a participação do Carlos Bandeira Júnior, ele que é cirurgião dentista, nos trouxe aqui muitos esclarecimentos sobre a saúde bucal, principalmente os cuidados nessa época de pandemia. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.